Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve! Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui, ó, nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu like, que é para engajar esse vídeo e o YouTube nos ajudar a distribuir ele para mais pessoas, certo? Bom, gente, no episódio de hoje, eu converso com a advogada popular, militante do Coletivo Negro Minervino de Oliveira e do PCB, integrante e advogada do Coletivo Nandi, membro da Comissão da Memória, Verdade e Justiça da Escravidão em Pindamonhangaba e da Rede Modesto da Silveira, coordenadora do Escritório Público Caborja, pesquisadora na área de política de igualdade racial, direitos humanos e crítica marxista do direito. Isso aqui é um pouco, tá? De todas as coisas que essa mulher faz, e representa. E ela vai contar tudo pra gente aqui. Chega pra cá, Jezebel Mendes, maravilhosa. Oi, Meire. Oi, todo mundo que está escutando a gente. Salve, axé. Que demais, Jezebel. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, né, para bater esse papo. Acho que estamos num momento assim bem crucial, inclusive, de falar, né, sobre as nossas organizações, sobre os movimentos de luta, sobretudo, né, uma vez que a gente está aí em ano, né, de eleição municipal, né, e cada vez mais a gente tem entendido, né, temos tido esse entendimento da necessidade da gente ocupar esses cargos de poder e também as construções em si, né? Saber do que se passa com a nossa cidade, né? Enfim, e ter esse olhar mais atento mesmo. Então, você como sendo essa mulher, né, multifacetada aí, que atravessa diversas demandas e também está aí inserida nas artes e tudo mais, eu achei muito incrível. Que bom que agora deu certo, vamos prosear. Ô, Jezebel, para a gente começar, eu queria que você nos falasse qual a sua história, né? Qual a história por trás também da advocacia e quando que o direito passou a ser uma opção ou um sonho para você? Já veio de criança, né? Uma coisa de família? Como que começou tudo isso? Eu sou filha de mineiros, sou filha de um casal de mineiros. A minha mãe diz que por isso eu tenho direito à cidadania mineira, né? Mas sou nascida em Pindamonhangaba, criada aqui, numa quebradinha rural que chama Feital. E a minha mãe é uma mulher espetacular, muito inteligente, muito forte e que desconhecia limites, assim como eu. Então, ela sempre me disse que eu podia fazer qualquer coisa que eu desejasse, o que eu quisesse ser, eu ia ser na minha vida. Então, eu só fui entender a dificuldade que uma pessoa preta, negra, indígena, passa na universidade depois, quando eu já estava, porque a minha mãe, ela sempre apresentou uma possibilidade sem limites, assim, de vida, né? E eu entrei na faculdade através do programa ProUni, acho bem importante falar isso, né? Sim. Que nós somos uma geração de mulheres negras que é fruto de uma política afirmativa, com todos os seus defeitos, que pode dizer deles também, né? Mas através de políticas afirmativas para as pessoas pobres, né? E as pessoas pobres no Brasil são negras, né? Então, uma política que colocou uma geração de mulheres na universidade. Eu entrei na universidade, no curso de Direito, pelos motivos errados. Acreditava bem nesse ideal de justiça, era bem idealista, né? Acreditava na justiça naqueles modelos que a gente vê no filme, em que a justiça social ela se resolve no tribunal, né? As pessoas más de um lado, as pessoas boas do outro.
Mas quando eu cheguei na universidade, né, pelo ProUni, eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade que as pessoas chamam de uma faculdade de elite, né, que era muito cara, e, portanto, aquela ideia assim que eu fazia do mundo, né, uma pessoa que veio de uma rua de terra, na época que eu fui para a faculdade, no meu bairro a gente nem tinha internet ainda, eu fui ter internet em casa quando eu entrei na universidade, né, então o conhecimento de mundo era muito limitado. E daí eu entendi que as pessoas podiam ser muito ricas, né, que existia gente que tinha uma riqueza sem limites e que aquilo ali nunca podia ser construído pelo trabalho, porque os meus pais sempre trabalharam muito e para acumular aquilo ali, eu acho que as pessoas com trabalho, né, trabalhando num ritmo assim de meus pais, tinham que trabalhar 40 horas por dia, 320 dias por semana, para acumular aquele tanto de riqueza que aquelas pessoas tinham. E na universidade eu tive contato com movimento estudantil, com movimento negro, e aí fora da sala de aula, né, nas mobilizações que eu pude acompanhar, eu entendi assim de qual lado eu estava, né, que é um lado oposto ao lado que o direito serve, né, o direito está aí para dizer que nós somos todos iguais e para pregar essa liberdade formal, né, que apazigua a gente, que mobiliza a gente, que faz que a gente tem um poder absoluto, que é a força de trabalho, que pode parar o mundo na hora que quiser, porque traduz tudo numa linguagem jurídica que é inacessível e que é ideologicamente orientada, né? Mas, então, isso me fez ter uma descrença, né? Tem até um poema que fala: os lírios não nascem das leis, meu nome é tumulto, escreve-se em pedra. Mas eu acho que poder ter mais acesso, sentir esse ódio de ver como algumas pessoas vivem, sem se importar nem um pouco assim com a realidade de outras pessoas, e são as pessoas que vão dizer, né, do direito, né, de quem vai preso, de quem tem direito, do que é um direito. Então, eu acho que tipo o papel, né, da gente na universidade serve pelo menos para denunciar, para estar lá dentro, né, e para dizer para outras pessoas que esse idealismo não existe. Esse foi o meu caminho, a minha trajetória. Enfim, agora eu sou uma advogada popular. Eu trabalho militantemente com direito constitucional, direito legislativo, direitos humanos. Para viver, trabalho com direito de família, mas que também é um direito militante. E, enfim, é isso. Que demais, assim. Que incrível, né, essa possibilidade que a educação, né, esse leque, né, de mundo mesmo, de possibilidades, né, que a educação traz, né, porque a gente vê que depois que você vai para esse campo, eu confesso que eu tinha, assim, minhas ressalvas com essa questão, né, de, a formação e tudo mais, né, porque como você falou, né, a gente vem de famílias pobres que trabalharam muito e ainda assim, né, enfim, e eu também via muitas pessoas que estudaram muito também e ainda assim não conseguiram alcançar a riqueza, vamos dizer assim, né? Mas é que daí a gente vai ressignificar essa palavra de riqueza também no nosso caso, né? Eu acho que tem a ver com muitas outras coisas, né? Eu acho que quando você ressignifica o direito trazendo, né, para o popular, por exemplo, né, para essa atuação, para a tua militância popular, né, e quando a gente pega o jornalismo e faz a mesma coisa, né, para a comunicação popular, né, quando eu acho que é esse caminho, né, porque daí a gente consegue ter acesso aos dois lados, mas meio que na contramão do sistema, né? Assim, isso é incrível, assim, e essa é uma possibilidade. E é por isso que eu falo muito, né? Que eu acredito muito que a única maneira de transformar o nosso país é através da arte, da cultura e da educação. Assim, não tem outra maneira, né?
Eu queria ir falando sobre isso, né, sobre tua militância. Eu queria que você falasse um pouco. Você foi presidente do Conselho da Comunidade Negra aí em Pinda e criou também a Comissão da Igualdade Racial da UAB e a Comissão da Memória, Verdade e Justiça da Escravidão em Pinda. Eu achei assim muito importante a gente destacar isso. Eu queria que você falasse um pouco desses processos e como que se dão esses processos aí em Pinda, né? Porque a gente está aqui no Vale do Paraíba, a gente sabe que é uma região extremamente escravagista, né? Enfim, com uma memória colonial, né? Enfim, com toda a questão militarizada, enfim, todas as questões, né? E sem contar também, a gente está em território indígena e desses indígenas que foram apagados, né? Teoricamente da nossa história, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses processos, né? De como foi, sobretudo como foi esses processos na cidade de Pindamonhangaba. A Comissão da Igualdade Racial e a Comissão da Memória, Verdade e Justiça da Escravidão de Pindamonhangaba, elas aconteceram, né, surgiram num período muito fértil assim do movimento negro em Pinda. Eu tive a honra de ser sonhada para a presidência do Conselho da Comunidade Negra por um mais velho, um militante da luta sindical dos carteiros, né, dos Correios, que é o Wilton Moreno, e ele me apoiou muito, assim, um dia ele chegou e ele falou, olha, Rafa, você tem que ser presidente do conselho. Falei, olha, eu não quero. E, tipo assim, ele não teceu nenhum comentário, e aí plantou uma semente, assim, né, dessa vontade, né, de conhecer mais o conselho, de participar, e, enfim, e aí, nesse caminho, eu conheci a professora Tuane, que foi minha vice no conselho, que foi e era também, foi minha primeira sócia aqui no Cortiço, né? Que é uma pessoa também sem limites, né? Com uma disposição incrível, né? De atender, de cumprir essa tarefa histórica, né? Das mulheres negras no Brasil. E a gente topou esse desafio, e aí a gente foi presidente lá no conselho por um mandato de 2 anos. Nesse tempo, tinha acabado de voltar para Pinda, né? Então, tinha me inscrito na OAB daqui, e daí vi que a OAB daqui não tinha comissão de igualdade racial, né? Já era presidente do conselho, e eu entendi que várias coisas podiam ser mobilizadas através dessa estrutura, né, da OAB. Então, considerei que era importante, fui bem recebida, e a comissão aconteceu. A gente realizou alguns trabalhos assim que foram bem interessantes. Um deles foi a, a Semana de Direito Antirracista, Dr. Luiz Gama, que foi aquela semana jurídica que geralmente tem, bem tradicional na faculdade. A gente organizou uma. E aí a gente realizou também uma premiação, né? A gente fez o primeiro prêmio Dr. Luiz Gama de Direitos Humanos aqui em Pindamonhangaba, que quem recebeu foi a Batalha da Bíblia, uma batalha histórica e de rap, né? Uma batalha de rap histórica daqui, que foi muito cerceada pela prefeitura, mas que continuou na atividade, com a prefeitura mandando polícia, não oferecendo infraestrutura, dizendo que ia proibir por anos. Então a gente entendeu que eles eram ativistas pelos direitos humanos, da cultura, eram pessoas negras, eles foram premiados, e a gente premiou também a Daniela Ferreira, que é direção do MST no Vale do Paraíba, uma mulher pindense, temos muito orgulho disso. E, e isso, assim, deu um buchicho lá, inclusive. Eu não sou mais presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB em Pindamonhangaba hoje. Nesse evento, a Dani, ela levou a bandeira da MST e a bandeira estava próxima demais da bandeira da OAB para os nossos colegas aqui de Pindamonhangaba, né? E o curioso é que isso aconteceu na primeira semana, em homenagem ao Dr. Luiz Gama, que foi justamente um homem negro que, ao adentrar a faculdade de Direito, foi cuspido e hostilizado pelos seus pares,
a ponto de deixar a faculdade de Direito, mas não a luta pela justiça, né? A gente sabe disso. Mas parece, né, que o cenário do direito, né, esse ambiente dos advogados e das advogadas, e não mudou tanto assim, desde a época do Dr. Luiz Gama até a época da nossa singela Comissão de Igualdade Racial aqui em Pindamonhangaba. Sabe que eu vi esses dias, eu não lembro quem foi que eu acho que foi até o que a gente estava conversando no Zap, o deputado, ai, que teve a live dele, Renato, o né? Renato Freitas, isso. Eu acho que durante a live ele falou uma coisa, acho que foi ele mesmo que fala assim durante a live, que ele passou por tanta hostilidade, mas o ambiente mais hostil para ele foi a universidade. E ele conta Sim. uma série de demandas que ele viveu. Ele fez direito também, né? E ele Uhum. fala que ele nunca foi tão cerceado, silenciado e tão hostilizado quanto ele foi na universidade, né? Um cara preto que já apanhou da polícia, que já passou por uma série de coisas, né? Você vê, né? Então, acho que vai muito de encontro com isso que você está falando, né? Eu sinto muito, eu sinto tanto, e é por isso que é tão importante, né, que a gente ocupe em massa esses lugares, né, esses espaços, e que a gente continue debatendo ainda, né? Estudo para quem, né? Eu acho que tanto o direito, por exemplo, a medicina também, né? São ambientes extremamente hostis mesmo, sobretudo para pessoas pobres e periféricas, né? Ou periféricas, ou, né? E aí, né? Assistindo essa live, eu vi ele falando sobre isso e eu fiquei bem tocada, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco, inclusive, sobre isso, sobre a comissão, né, da Memória, Verdade e Justiça da Escravidão em Pinda, porque eu acho que tem também muito a ver, né, com isso que a gente está falando aqui. Fala um pouco para a gente desse processo. A Comissão da Memória, ela veio de um processo assim de provocações, de conversas que foram feitas por uma figura que já estava se tornando, né, uma figura muito relevante para a questão da história, memória do povo negro em Pindamonhangaba, que é o professor mestre Ailton Ribeiro. E a gente convidou ele para um evento que foi realizado na Rua do Conselho, que foi o Rua Antifascista, que a gente realizou num 7 de setembro aí, que também estavam acontecendo aquelas outras manifestações estranhas de 7 de setembro, que a Sim. gente infelizmente viveu no Brasil. E a gente resolveu fazer um 7 de setembro que falasse o que a comunidade negra e indígena tem a ver com tudo isso daí que estava acontecendo, né? E qual que era a nossa história nessa comemoração, né? Dessa independência, desses 200 anos da independência que estavam sendo comemorados naquele ano. E aí o professor Ailton deu uma aula na rua, uma aula pública, em que ele apresentou inúmeras construções a respeito, né, da participação do negro e, sobretudo, de Pindamonhangaba também nessa história, né? E aí ele fez uma provocação assim que a gente entendeu como um desafio, porque ele disse para a gente que a história e que a memória elas serviam como um justificador do presente. Então, ele estava explicando para a gente que aquele chauvinismo, aquela nostalgia sobre aquele passado colonial, aquela elite que construiu o Brasil com seu suor, o Vale do Paraíba, e Pindamonhangaba não escapa a essa regra, tem muito essa questão, né? Aqui em Pinda tem a questão do ciclo do café, de pregar que essa era uma época gloriosa, né? Mas só é gloriosa do ponto de vista de uma parte da população, porque a outra estava sendo escravizada. E outra acabara de ser quase exterminada, né? Que foram os indígenas, a gente não pode nunca se esquecer disso. Então, o Ailton ele explicou para a gente como a perpetuação do que era dito sobre isso, dos locais onde se fazia memória, dos prédios, da história que era escrita, de como isso justificava a situação do negro em Pindamonhangaba hoje, né? Que era por isso que a gente olhava
que era também, né? Por isso que a gente andava olhando para o chão, né? E aí, como eu falei, a gente entendeu isso como um desafio e a gente se propôs com a coordenação do professor Ailton, que está coordenando esse trabalho, que deve apresentar o seu resultado agora em maio, os seus relatórios finais, a dirigir uma comissão de pessoas que são voluntárias e que trabalham revirando os arquivos, indo atrás de livro, de pesquisa, enfim, de todos os tipos de dados, para contar a participação do negro na sociedade pindense, né? Para explicar o que estava acontecendo ali com a gente, sob vários vieses. É um trabalho muito interessante. A gente teve a oportunidade de reunir pessoas muito capazes, pessoas muito empolgadas, pessoas que entenderam mesmo que essa era uma tarefa histórica também, sabe? E assumiram esse compromisso e estão fazendo isso com uma excelência que a gente vai andar vários quilômetros e não vai ver pessoas fazendo esse trabalho, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto de dizer sempre, assim, da comissão, tem um ditado que diz que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje. A comissão ela faz exatamente esse trabalho. Nós somos a pedra que é tirada hoje, vai o pássaro ontem. A gente vai fazer justiça, a gente vai honrar a memória dessas pessoas que foram esquecidas, mas que sem dúvida nenhuma estão na história de Pindamonhangaba e estão na nossa história, que são os nossos ancestrais. Que incrível, que incrível. Nossa, só parabenizar e desejar força nesse processo todo, porque a gente sabe que, além de tudo, né, além de ser um trabalho árduo, a gente ainda tem que, né, fazer a nossa preservação da nossa saúde mental, né, e física, inclusive, também, porque são muitos processos que atravessam a gente, né, durante esse caminho, né, esse caminhar aí para em prol à justiça, né? Eu queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão em casa e lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo Spotify, também aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não foi inscrito, não esqueça de se inscrever aí, já aproveita agora que eu tô te lembrando. Já se inscreve aí, já deixa o seu like e tá rolando um chat aqui embaixo. Fala aí pra gente qual cidade que você é, né? Da onde você está nos assistindo. Você já conhecia esses projetos, né? Aos quais estamos falando aqui hoje, né? Enfim, já conheci a nossa convidada, aproveitar para dizer para vocês que a produção está deixando o link, né, das redes sociais, tanto do sindicato, mas quanto da Jezebel Mendes, aqui no rodapé e na descrição. Então, se conectem com ela, né, sobretudo quem é do Vale, mas mesmo que seja fora do Vale do Paraíba, se conectem também, porque é importante quando a gente está falando de memória, e quando a gente está falando de Pinda, a gente está falando do Vale, então a gente está falando de São José também, a gente está falando de tudo porque acaba sendo um todo, né? Somos todos vale paraibanos, né? E eu queria aproveitar e para entrar agora na próxima pergunta, né? E que me remete muito, né, a tia Andréia, né? Uma grande mulher, lutadora demais, né? E você estava falando e eu estava aqui pensando, né? Como ela estaria feliz de ver todos esses processos. Eu acho que todos esses processos prepassam muito também pela sementinha que ela plantou, né, nos nossos corações. Na cidade de Pinda, eh, eu tive o privilégio, né, de saber mais assim da minha história enquanto cidadã vale paraibana através da tia Andréia e saber mais da história aqui do território em que eu vivo, né, que eu nasci aqui, né, embora minha família não seja daqui, mas nasci aqui. E aí eu queria que você falasse, né, tia André era uma mulher das lutas populares, e aí você trouxe aqui todas essas questões, né, e também da militância, né, afro-indígena mesmo, né, de toda, né, enfim, trazia todo esse debate, esse diálogo. E eu queria que você falasse na sua leitura qual a importância das mulheres na construção do poder popular. Eu quero primeiro saudar, né, a memória da Andrea. Ela, sem dúvida, assim, fomentou o trabalho de inúmeras mulheres e esse cenário é, de tantas mulheres em cada cidade semeando alguma coisa e acreditando com todas as dificuldades, é porque a Andrea passou
por aqui, né? Ela é nossa ancestral, né? E a figura dela sempre tem que ser saudada em todos os espaços. Eu acho que, para responder, né, a pergunta, eu estava lembrando que teve um figurão da direita esses dias que admitiu, né, que um dos motivos do Bolsonaro ter perdido a eleição foi porque as mulheres odiaram ele, pegaram uma birra dele por causa da vacina, né? E isso foi noticiado, né? E eu acho que isso demonstra um pouco o lugar da mulher trabalhadora, né? Eu acho que essa preocupação que as mulheres tiveram a ponto de repelir o Bolsonaro e ajudar a impor uma derrota para ele, né? Por uma questão de cuidado, de saúde pública também, né? Porque não faltam motivos para esse homem ter sido derrubado e futuramente preso. Oramos. Tá perto. E mas eu acho que isso diz muito da posição da mulher, né, da divisão sexual do trabalho. A mulher, né, a figura da mulher está atribuída a uma função de cuidado, né, que diferentemente do que querem dizer para a gente, que é um instinto maternal e que a gente nasce com isso, né, isso é uma coisa que é socialmente colocada como uma imposição, e a mulher é a figura responsável dentro do lar, em outros espaços também, né, pelo trabalho emocional, pelo trabalho reprodutivo, pelo trabalho de cuidado, né? E se lembrar também, né, com isso, acho que é outra coisa que a gente não pode nunca esquecer. A primeira vítima do Covid no Brasil foi uma empregada doméstica, né, uma mulher trabalhadora. Eu acho importante pontuar isso também, né, que essa mulher que está atribuída à função do cuidado é a mulher trabalhadora, numa sociedade racista como a nossa, não só racializada, né, mas racista, a trabalhadora negra, a trabalhadora indígena, né, que está nesses postos. E daí você pensar que uma mulher que estava trabalhando, né, por força de uma estrutura, justamente naquela posição de picar, de estar, de madrugar, né, para colocar uma mão picadinho no prato de alguém, né, para arrumar a cama dessa outra pessoa, para essa pessoa assim seguir os seus sonhos. Foi contaminada e foi a primeira vítima do Covid no Brasil, exercendo uma função de cuidado, né? E a gente pensar também que a gente também está nos primeiros trabalhos a serem terceirizados, que são justamente os trabalhos de cuidado, os trabalhos que, né, as primeiras profissões que foram, categorias, aliás, que foram terceirizadas no Brasil foram justamente as faxineiras, as primeiras a perderem os seus direitos, a ficar numa situação de vulnerabilidade empregatícia, né? Então, eu acho que a Angela Davis ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura do mundo se movimenta. Eu acho que é justamente porque se alguma coisa de boa chegar lá naquele fundo do poço onde a mulher negra, a mulher indígena tá, é porque tipo todo mundo já está contemplado por isso, né? Então eu acho que é importantíssimo, né, a gente estar junto das mulheres trabalhadoras. A gente vê muito, a gente trabalha muito, mas a gente não é consultado sobre nada, né? Mas eu também não acho que seja só uma questão de representatividade, uma questão de uma de nós estar disputando um espaço enquanto as outras se acotovelam, né? Eu acho que num país onde a maioria da população é pobre, a maioria da população é composta por mulheres negras e indígenas, não faz sentido a gente estar disputando uma vaga para uma pessoa se representar. E para representar as mulheres ainda, se representando de uma estrutura que depende, né, da nossa morte, que depende que a gente esteja vulnerável para vender a nossa força de trabalho a preço de banana, porque a gente está numa situação de estar sempre necessitado e que a gente não pode recusar nada, né? A gente vê, por exemplo, o que é a terceirização, né? A primeira categoria as pessoas responsáveis pelos serviços de limpeza nas fábricas, que vão ser justamente as pessoas que não vão poder entrar em casa, senão elas no olho da rua, né? Isso é
despolitizante, isso é desmobilizador, e isso faz com que a gente esteja atada, né? Que a gente não possa nem se insurgir contra as coisas que acontecem com a gente. Então, eu acho que a função da mulher, assim, na construção do poder popular é justamente porque a gente entende a emergência de tudo, a gente entende a urgência. As mulheres negras não estão pagando para ver mais um dia em que a cada 23 minutos o filho de uma de nós vai morrer. Nenhuma mulher negra mais quer ir numa vala para reconhecer o corpo de filho. Nenhuma mulher negra quer sofrer violência obstétrica e nem destruir seus sonhos para vender sua força de trabalho a preço de banana, porque ou é isso ou o sustento dos filhos está comprometido, né? E sem falar, né, do quanto isso empurra principalmente as mulheres negras para a violência doméstica também, porque num mundo tão instável, essa mulher tem que decidir se vai para um lugar seguro, né, longe do companheiro ali, ou para deixar de sofrer violência e morre de fome com os filhos, ou se continua debaixo do teto e não abrindo mão, né, do companheiro prestando alguma assistência, mas debaixo de pancada todos os dias, né? Eu acho que essas pessoas elas estão numa situação assim de entender a materialidade, a urgência das demandas, né? Do que precisa ser feito. E da emergência também, eu sou uma mulher comunista, né? Eu não vejo solução, né, no capitalismo. Eu não imagino que assim, as melhoras elas acontecem, mas o capitalismo nunca vai deixar de abrir mão de uma força tão lucrativa, né, que é a gente estar nessa situação de violência. Eu não acredito que as pessoas ricas vão abrir mão das coisas, né? Tem até uma frase que fala: as pessoas ricas vão fazer tudo para você, menos descer das suas costas. E eu acredito nisso. Eu acho que essa urgência das mulheres negras ela tem que ser captada, mas com 1000 vozes, né? Não uma de nós, mas um conselho de mulheres, né? Em toda parte, dizendo e denunciando e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é mobilizando e estando presente em todos os espaços. Eu acho que essa que é a nossa. Nossa, que delícia te ouvir. Sensacional. Delícia te ouvir, embora a gente fique reflexivo, né? Porque passa um filme na mente da gente, né? Ainda mais a gente que está aí nos movimentos de luta, né? Enfim, inserido nas artes, nas culturas, e chega muita coisa pra gente, né? É, E aí, né, a gente fica pensando assim várias coisas. Eu acho que é por isso que é tão importante esse diálogo, né? A gente está debatendo mesmo, né? Formas da gente, né, da gente tentar pelo menos minimamente mudar esse cenário, né? De repente para fora da nossa bolha, sobretudo, né, para as mulheres trabalhadoras no geral, como você falou, né, porque às vezes é isso, assim, você me fez refletir bastante sobre essa coisa, né, da gente falar sobre essa ocupação de espaço, mas aí a gente fica brigando pelas cotas, né, e a gente sabe que não tem coberta para todo mundo, né, e como que faz, né, então eu acho que esses debates, eles são essenciais mesmo, assim. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria muito que você falasse um pouco, o Jezebel. Vamos falar de cultura um pouco também, né? Enfim, dentre outras coisas. É, Você faz parte, né? Você é advogada do coletivo Nandi, que é um coletivo político, mas também com viés cultural, né? Ou cultural com viés político, né? A gente sabe que faz um trabalho essencial, né? Que é esse trabalho que nós estamos falando aqui também do fortalecimento, né, de mulheres em situações de violência, em situação de fragilidade ou em situação de vulnerabilidade social, né? E você também
fez parte da construção do Cortiço, né? Que é um espaço político de arte, cultura, gastronomia e afins. Eu queria que você falasse um pouco como que foi ocupar, né, esse espaço do Cortiço e como é ocupar esse espaço do Nantes, porque eu nem imagino as demandas que chegam até você enquanto advogada, né? E sendo uma mulher afro-indígena e radical, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses seus processos aí na sua ótica. Sobre o coletivo Nandi, eu acho que é uma escola, né? As camaradas todas, as irmãs todas, são mulheres de luta, são mulheres que colocaram a sua vida para a luta mesmo, estão à disposição de outras mulheres, num trabalho que é belíssimo, né? Quem não conhecer, pelo amor de Deus, corra até as redes sociais do Nandi, apoie. O Nandi, ele tem um trabalho que é político no sentido de estar presente, de reivindicar e fazer a denúncia, né? Mas ele também faz um trabalho político na comunidade, né? A, a Dani Crioula, assim, para pessoas que são militantes do Nandi, como eu, assim, a Dani Crioula é uma mestra, ela é uma professora, o Nandi, ele é uma escola de militância, né? Ele é uma escola de. É difícil, né, classificar. Eu acho que o sentido é isso, assim, né? O infinito, trabalhar todos os dias, até que todas as mulheres tenham uma vida plena e ninguém descansa até lá. Bora, né? Essa é a Dani, todo mundo conhece e sabe da veracidade disso. Então, assim, o coletivo Nandi, ele, quando eu fui convidada para participar, para ser advogada, né, foi sem dúvida uma honra, né, estar junto com esse coletivo. E na minha trajetória profissional e como militante, tem uma pessoa antes e uma pessoa depois do Nandi, né? Esse nível de comprometimento, esse nível de disciplina e, sobretudo, esse nível de amor ao povo que a Dani tem é uma coisa que não está descrita nos livros. Só estando perto, só vendo o testemunho, só vendo acontecer, para acreditar que tem gente que faz aquilo que a Dani e que as camaradas do Nandi fazem. Sobre o Cortiço ele foi uma utopia, né? Ele é um espaço assim que quando chegava a sexta-feira a gente acendia a vela para algum e a música tocava, as pessoas eram felizes, as pessoas eram respeitadas, as pessoas dançavam, se amavam, comiam comida de verdade, com fartura. É... Todo mundo era filósofo, todo mundo era poeta, todo mundo era artista. Então, eu acho que foi um espaço de liberdade cultural, foi muito importante. Eu sei que foi muito importante para muitas pessoas, foi muito importante para mim também. Nos últimos momentos, eu estava tocando aqui com o meu companheiro, que é o Gabriel Cruz. É... E, enfim, a gente foi abraçado, mas também pôde abraçar várias faces assim, né, de manifestações. Então, normalizar a religião umbandista, né, porque a nossa casa ela nunca escondeu as suas velas, nunca escondeu os seus orixás, e as pessoas vinham aqui e elas procuravam saber mais. Era um ambiente de muito respeito, em que as pessoas de religiões de matriz africana se sentiam muito seguras, né? E a gente promovia também, né, essa cultura estética do underground, que, assim, sem palavras, abraçou a gente. Enfim, foi um espaço assim de realização. Eu acho que
Você falou da Andréia, mencionou o Nandi também, né? A Dani, ela tem a Dani, suas filhas, né? E a comunidade também, porque o Ilê é da comunidade, né? Tem esse espaço que é o Ilê das Pretas. A gente teve o Cortiço aqui, a Daniela Ferreira no MST de Lagoinha, tem a nossa irmã Porampurim, Taubaté. Estou sabendo que aí em São José dos Campos, nossa camarada Lucy Brauna está com espaço que ainda não tive a oportunidade de visitar. Mas, Maravilhoso! Me sim, avisa quando né? você vier. Pode deixar. E eu acho que é, é muito significativo, né? Que sejam as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres racializadas, que sigam esse caminho, né? De ter um território, né? E aí, lógico, todas nós, descendentes, né, da Andréia, que é nossa ancestral, né, que dá força até hoje para que a gente, pelo exemplo, pela memória, né, de que a gente siga nessa luta, né? O cortiço acabou, mas tem outros espaços que estão abrindo, e eu acho que é muito significativo, né? Eu acho que tudo isso que eu falei só mostra o quanto as mulheres racializadas não estão seguras e não são queridas e não tem espaços de afeto em qualquer lugar. E eu acho que é justamente por isso que são as mulheres racializadas que, com tanto esforço, mas também com tanta firmeza e com tanta alegria e com tanto axé, possibilitam esses territórios, né? Porque a gente entende o quanto é necessário um espaço de promover cultura em que a diversidade seja respeitada, em que as pessoas se sintam seguras, que seja livre, inclusive dessa racionalidade branca que contamina os espaços todos de cultura, né? Então, eu acho que isso significa muito. Não posso esquecer também de mencionar a Laila, da Casa Patiô, daqui de Pindamonhangaba, minha vizinha, também uma mulher negra que tem um espaço de cultura. Então, assim, só para dar o testemunho, né? Não esquecer ninguém, gente. A Rayane também, do Coletivo Mix de Nação. E, mas é isso, assim, eu acho que diz também da urgência, né? A gente não pode esperar um futuro onde a gente espere o amadurecimento dentro do cenário cultural para que surjam espaços que sejam receptivos. Não, vamos viver agora, vamos fazer os nossos espaços, vamos ser felizes e vamos distribuir felicidade para o mundo, né? Fazer. A Andrea falava isso, né? Que tipo, festa de gente preta tinha que ter comida, né? Encher os panelões, batucar e fazer a nossa cultura, né? Porque eu acho que também é o alívio de uma vida tão pesada, né? Então, eu acho que é isso, né? Essa importância também. E outras ancestrais que a gente teve, que assim como Tia Ciata, né? No quintal dela nasceu o samba, e o quintal das mulheres pretas e indígenas continua dando frutos até hoje por aí afora. Ai, que delícia de papo, muito bom te ouvir, né? E assim, é muito incrível, né? A gente estar aqui no mesmo território, porque daí você vai falando e eu vou aqui, ai, é, é isso, é sobre isso, e a gente vai ficando feliz, porque a gente sabe, né, como a gente falou no início aqui da nossa troca, o quanto a gente está num território que é afro-indígena, mas ainda assim, né, é um espaço muito hostil, porque justamente por isso, né? Porque é isso, né? Eles querem nos silenciar, apagar a nossa história, enfim, né? Então eu acho que é sobre isso mesmo. Estou bastante feliz. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Infelizmente, mas antes eu quero deixar o programa de portas abertas para você voltar sempre que você quiser. Estamos aqui de portas e corações abertos para você. E aí também que você falasse se tem algum projeto futuro, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente vai deixar aqui, né? Os links, a produção está colocando para a gente na descrição, né? Tanto do Nandi quanto, né? Das suas redes sociais também, né? Enfim, para que as pessoas possam se conectar, né? Com esses trabalhos que estão sendo feitos, que são muito importantes. E é isso, né? Seguimos juntas, juntos, né?
porque não faz sentido se não for assim, né? Isso. Ah, bom, eu queria agradecer, é uma honra. Assisto o seu programa, então tá aqui é muito legal, né? Queria agradecer a quem escutou até agora, né? Dizer que é muito bom também, né? Ter uma pessoa, uma jornalista negra, né? E do quanto que isso enriquece a comunicação e a comunicação no Vale do Paraíba, né? É um olhar que é muito precioso para a gente que é preta e que está consumindo a informação, né? De projetos, esse ano estamos colocando na rua aí o Escritório Popular Caborjas, que é um projeto assim que era o meu sonho desde que eu voltei para Pinda. Um espaço, uma ideia de espaço, né? Tudo acontece aqui mesmo, no endereço do Cortiço, todo mundo sabe, mas ele também é uma ideia de oferecer auxílio técnico, né, para os movimentos sociais, para os coletivos, então de estar junto ali, um 0800 chama, diz o que precisa, né, que para os coletivos, para as lutadoras sociais, né, lá no escritório, né, o nosso tema, né, o nosso bordão é em legítima defesa da igualdade radical, porque o nosso escritório ele homenageia o Caborjas, que foi uma pessoa escravizada, que matou o seu senhor, e esse processo, inclusive, está no arquivo histórico daqui de Pindamonhangaba, né? O Dr. Luiz Gama falava que todo escravo que mata o seu senhor sempre faz em legítima defesa, né? Então, a gente tá aí oferecendo a nossa parceria a todos os coletivos, a todas as lutadoras, a todas as demandas que estiverem, assim como a gente, em legítima defesa da igualdade radical. Chama que a gente vai. Não tenho mais Instagram, não vou me achar nas redes sociais, mas a Mary tem o meu contato e não é tão difícil assim de me achar. A gente está aqui, né? E eu queria dar 2 recadinhos, se eu Claro. puder. Dizer que no dia 4 de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador, para quem está com saudade do cortiço, a gente vai ter um evento aqui que vai ser para arrecadar alimentos para a Brigada do Poder Popular, que é uma frente de atuação que o PCB e o Coletivo Negro Minervino de Oliveira tem aqui em Pindamonhangaba, que leva alimento. A gente tenta com uma frequência mensal, né? Para mulheres negras, mães solo e em vulnerabilidade social da região leste de Pindamonhangaba. Então, quem quiser ajudar a gente fora desses espaços também, pode procurar lá no Insta do Minervino do Vale do Paraíba ou do PCB Pinda, que vai achar lá as informações para fazer uma doação para a gente. Ou quem quiser doar cesta básica e itens também, pode passar aqui no Cortiço, que a gente está sempre recebendo. E no dia 4 de maio já estão confirmados Tripa de Rato, Anversa e o camarada Janderson. E o outro recado é dizer que o terreiro de Umbanda Popular, Pai Joaquim das Almas e Caboclo Sete Flechas, está fazendo uma rifa para aumentar e para garantir acessibilidade no seu barracão. É um terreiro tradicional, um terreiro ancestral, tocado por um homem preto, meu camarada, KB, e eles estão fazendo essa rifa que é R$ 10, e daí você pode ganhar um kit de R$ 100 e um kit de churrasco. Então, quem Uau! quiser comprar essa rifa e ajudar a colocar um terreiro de gente preta de pé, porque o combate ao fundamentalismo não é só ficar brigando com seu vizinho evangélico, ajude um terreiro, uma religião de matriz africana a resistir no Vale do Paraíba, que é uma região tão racista e tão intolerante, né? Quem quiser falar lá com o terreiro para saber como que compra a rifa, o telefone é 11 9 48 19 4800. E é isso, gente. Muito obrigada. Axé. Ai, que demais. A gente vai deixar os links aqui também de todo mundo na descrição desse vídeo. Então, depois, se alguém tiver dúvidas de como que faz doação de cesta, como que compra rifa, não sei o que, a gente vai deixar aqui todas as informações para vocês, certo, gente? Queria lembrar também que no dia
24 vai estar tendo o Festival Moiras, né? Aí em Uhum. Pinda e Taubaté. em Taubaté, perdão. E esse festival, inclusive eu vou fazer parte da line, vou estar com o meu pocket show lá. E esse festival, ele também será para arrecadação de alimentos, né? Ô, Jezebel, fala um pouco pra gente. Isso mesmo, vai ser para arrecadação de alimentos. A Tati é uma parceirona, o Anversa, é uma banda que sempre está junto dos movimentos sociais, sobretudo das mulheres que estão tocando esse trabalho de combate à fome, de garantir soberania alimentar, né, para outras mulheres. E eles vão destinar as doações desse evento para a Brigada do Poder Popular também, para ajudar nossas manas da região leste de Pindamonhangaba. É isso, gente. Então vamos chegar em peso, compartilhar para geral, para que mais pessoas tenham acesso à informação, cheguem lá e ajude a gente aí nesse processo, né, de ajudar outras pessoas, enfim, essa corrente do bem. Certo? A minha amiga, olha, obrigada mais uma vez. Quero agradecer também geral que está do outro lado da telinha, como você bem falou aí, que nos emprestou seu tempo, seus ouvidos. Obrigada de coração. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando, né, no nosso canal do YouTube Rádio CT. Acompanhe também nossas redes sociais e as redes sociais desses muitos projetos, né, da nossa querida convidada de hoje, Isabel Mendes. E nos encontramos na luta e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande, beijo, Preta, beijo, Zezebel. Obrigada por aceitar o convite. Tamo juntas.